Olá, tudo bem? Eu sou o Neto e quero apresentar para vocês agora um curso que foi originalmente desenvolvido para professoras de educação infantil. Mas os temas relacionados a essa primeira infância são de interesse de todo mundo que em algum momento está envolvido com crianças nessa idade tão especial. Por esse motivo, apresento uma conversa que é muito interessante para professoras que trabalham nessa faixa etária, mas também para pais, mães e adultos responsáveis pelo cuidado de crianças dessa faixa etária. Vamos lá? Seja observador, fique sempre atento a todos os padrões e alterações no comportamento da criança. É muito importante que a gente conheça as características emocionais, físicas e de aprendizado das crianças para que nós possamos ajudá-la da melhor forma possível, além de detectar qualquer alteração nesses comportamentos. Essa observação deve ser feita em todos os momentos do dia, seja nas brincadeiras, atividades direcionadas, alimentação, higiene ou sono. Essa prática é fundamental para que a gente consiga orientar a criança da melhor forma possível, além de perceber sempre no início qualquer alteração de comportamento. Seja cuidadoso. Cuidadoso no sentido de cauteloso e responsável. Quedas, mordidas, colocar massinha no ouvido ou uma pecinha na boca acontece num piscar de olhos. A gente nunca vai conseguir evitar 100% dos acidentes, mas com algumas atitudes a gente consegue prevenir e reduzir ao máximo esses riscos. Pense sempre nas atividades e brincadeiras propostas, no ambiente que isso está acontecendo, além dos materiais que a criança está usando ou estão próximos a ela. Nos momentos em que existem várias crianças juntas, é sempre importante a gente perceber aonde pode haver algum nível de tensão nos relacionamentos. Assim, a gente consegue ficar mais próximo desse relacionamento e evitar problemas futuros. Além, é claro, de mudanças de humor, por fome, sono ou um vento errado que bateu. A criança está sempre disposta a aprender e explorar pode trazer riscos. Cuide para não frustrar essa vontade, orientando para que essas experiências sejam mais seguras. Seja um bom contador de histórias. Crianças amam histórias de todos os assuntos. Podem ser histórias fantásticas, fábulas de livros ou mesmo histórias do seu cotidiano ou da sua vida. A gente não deve limitar as nossas técnicas de contação de história apenas para a literatura, mas devemos usá-las para seduzir as crianças com aquilo que nós queremos contar para elas. É sempre importante a gente pensar antes de contar uma história para a criança. Dessa forma, você consegue estruturar melhor aquilo que você vai contar e dessa forma você consegue prender mais a atenção da criança e fazer com que a tua história se torne ainda mais efetiva. Sempre que a história se conecta de alguma forma com a criança, seja por uma semelhança com o protagonista ou por ser em algum lugar que ela já conhece, a história ganha muito em significância para a criança. Embora a gente sempre deva respeitar as histórias, um pouco da nossa interpretação, além de um ajuste de linguagem, é sempre bem-vindo, ainda mais se o objetivo é cativar ainda mais os nossos ouvintes. No caso de histórias, os autores e ilustradores devem sempre ser apresentados para as crianças. Dessa forma, elas passam a se tornar mais íntimas e fazer com que esses autores e ilustradores passem a fazer parte do seu hall de amigos. A utilização de bonecos, objetos, cenários sempre contribuem para que a experiência se torne ainda mais rica. Estabelecer uma rotina é muito saudável.
Se for possível, mesmo que em alguns trechos que a criança participe da elaboração dessa rotina, ela se torna ainda mais valiosa. E o respeito a esses combinados são muito saudáveis para a criança e para o funcionamento da família ou de uma sala de aula. Manter o hábito de atividades diárias ou semanais é fundamental, pois introduz o entendimento do tempo, da sequência temporal, além de ser um facilitador para todos os processos que acontecem na escola ou em casa. Tenha domínio dos espaços e recursos que você tem à sua disposição. Os ambientes podem trazer infinitas possibilidades de experiências e aprendizados. Sempre permita, com a sua orientação, que a criança explore todos os ambientes possíveis. Ferramentas. Quando eu digo ferramentas, eu quero dizer qualquer objeto. É importante que a gente conheça e explore todas as possibilidades, não se limitando à utilização óbvia desses objetos. Recursos tecnológicos, como TVs, computadores e smartphones, são uma realidade para as crianças. É importante que a gente tenha domínio desses recursos tecnológicos para que a gente possa desenvolver atividades e brincadeiras saudáveis com os nossos pequenos. O desenvolvimento da autonomia é um dos grandes objetivos para crianças nessa faixa etária. Seu desenvolvimento é um processo contínuo. A criança evolui diariamente. A orientação que oferecemos para as nossas crianças, ela precisa sempre ser revista, porque o que é necessário hoje pode não ser necessário daqui a 2 meses. É importante a gente sempre oferecer oportunidades e respeitar o ritmo individual de cada criança. É muito comum que irmãos ou colegas de sala tenham ritmos diferentes nesse desenvolvimento e esses ritmos precisam ser respeitados. Uma boa interação e uma comunicação bem feita entre a escola e a família é fundamental para que a criança apresente um desenvolvimento homogêneo e saudável. Famílias e escolas que não conversam não funcionam. Mais do que cuidar e fazer coisas pelas crianças, nós devemos desenvolver a sua autonomia e a crença de que ela é capaz de fazer o que quiser. Em atividades e brincadeiras, a criança deve ser sempre a protagonista. Podemos e até devemos participar de atividades e brincadeiras, mas precisamos sempre cuidar para que a nossa participação não ofusque a participação da criança. Quero falar com vocês agora sobre alimentação. A alimentação ela é muito importante e a sua importância vai muito além dos aspectos nutricionais de cada refeição. Pensem que é nessa faixa etária que nós desenvolvemos hábitos de alguma coisa que vamos fazer pelo menos 3 vezes por dia o resto das nossas vidas. Normalmente, a alimentação acontece em momentos de interação familiar, relacionamento com as pessoas que nós mais gostamos e, é claro, as celebrações. A alimentação é também muito importante porque ela conta sobre o lugar que nós vivemos, a nossa cultura e as nossas raízes. Pensando na alimentação, nós devemos desenvolver o paladar, incentivando o conhecimento de novos sabores e texturas. E o comportamento à mesa, segurar talheres, posição à cadeira e hábitos de higiene. O respeito aos alimentos, principalmente evitando desperdícios, além de conhecer como eles chegam à nossa mesa. A hora da refeição é um ótimo momento para conversar e contar histórias sobre o tema e sobre a nossa vida. Música. Vamos conversar agora sobre como explorar as várias possibilidades da música. É importante a gente lembrar que a música ela contribui para os nossos vínculos emocionais, além de sempre estar ligado à nossa e a outras culturas. A música é uma super ferramenta para desenvolver o pensamento matemático, a concentração, a memória, o vocabulário e a coordenação. Crianças que cantam mais
gritam menos. A música é também um excelente recurso para que várias pessoas entrem numa mesma sintonia, seja no ambiente escolar, em casa ou em qualquer outro ambiente. Elas são também um ótimo recurso para registro de tempo. Hoje você pode tomar um banho que dure 2 músicas. Uma boa sugestão para lidar com música é a criação de playlists. Essas playlists elas podem ser criadas para momentos específicos, uma playlist para momentos mais relaxados, uma para quando a gente for viajar e mesmo uma playlist com as músicas favoritas da criança ao longo de sua vida. Uma playlist como essa, depois de algum tempo, ela se torna muito incrível, porque a gente consegue acompanhar a evolução do gosto e em que momento a criança foi conhecendo essas diferentes músicas. Experimentem. Brincadeiras musicais, onde a gente precisa substituir a letra original por letras que nós estamos criando na hora, é um super exercício para a gente desenvolver diversas habilidades. O mundo não é feito com gavetas. Embora as divisões das diferentes áreas do conhecimento muitas vezes sejam um facilitador da nossa compreensão, o mundo não é tão simples assim. Música para aprender matemática, cheiros para contar histórias e comidas para aprender sobre plantas são apenas alguns exemplos de como podemos aproveitar os nossos sentidos para aprender sobre os diferentes temas. Além disso, todas as pessoas têm diferentes formas de perceber o mundo. Praticá-los nos ajudam a perceber os nossos pontos fortes e pontos fracos. A brincadeira desenvolve autonomia, as funções cognitivas, ajuda a lidar com angústias e anseios, além de contribuir para o desenvolvimento das nossas emoções. A brincadeira tem também um papel muito importante no desenvolvimento da coordenação motora e das nossas habilidades físicas, na compreensão das pessoas na sociedade e ajuda também a estabelecer vínculos afetivos. As brincadeiras dirigidas, onde nós orientamos as regras, e as brincadeiras livres, onde a criança escolhe todas as ações, são super importantes, cada uma à sua maneira. Tudo pode virar brincadeira. Deixe a criança brincar, mas de vez em quando participe. Todo mundo sai ganhando. É importante darmos prioridade para brinquedos que possibilitem a criança construir, transformar, complementar e imaginar situações diferentes. Conseguimos simular os desafios da vida com jogos e brincadeiras. Já pensaram nisso? Seja criativo. É muito saudável termos sempre um olhar criativo, especialmente quando a gente tem crianças por perto. Como as nossas crianças gostariam que um determinado tema fosse tratado? Crianças são sempre criativas e ótimos professores nessa área. É importante que a gente tenha sensibilidade para incorporar tudo aquilo que a criança está vendo ou vivendo nas atividades e conversas diárias. Precisamos estar sempre atentos, lendo, escutando, estudando. E esse aprendizado contínuo é fundamental para que a gente consiga orientar as nossas crianças de uma forma adequada, saudável e compatível com a realidade que a gente está vivendo. O adulto responsável pela criança, ele é sempre referência de comportamento. Eu gosto de pensar que crianças por perto são uma oportunidade incrível para a gente rever a forma com que a gente encara o mundo. As crianças nos ajudam a nos tornarmos pessoas melhores, sempre aprendendo, sempre nos aprimorando, com o objetivo de nos relacionarmos melhor com o mundo e com as pessoas. Espero que tenham gostado da nossa conversa, que ela tenha sido útil para vocês. Obrigado e até a próxima.